Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu vim aqui para te lembrar de uma verdade que talvez o mundo tenha tentado apagar do seu coração. Deus não te criou para viver preso aos limites humanos. O Deus que criou os céus e a terra não te chamou para viver uma vida comum, apagada, limitada pelas circunstâncias. Não. Ele te chamou para viver uma vida de propósito, de superação e de milagres. Muitas vezes, as pessoas olham para a própria história e pensam: eu não tenho mais forças. Já fui longe demais. Aqui é o meu limite. Mas o que você chama de fim, Deus chama de ponto de partida. O que você acha que é o seu limite, Deus vê como uma oportunidade para revelar a sua glória. Veja o que está escrito em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você está entendendo isso? Deus pode fazer infinitamente mais. Mais do que você pensa. Mais do que você sonha. Mais do que você imagina. Mas sabe qual é a chave? É o poder que opera em você. O limite não está em Deus. O limite não está na promessa. O limite está, muitas vezes, na nossa fé, na nossa mente e nas palavras que declaramos. Quantas vezes você já disse: eu não consigo mais? Quantas vezes você pensou: isso é grande demais para mim? Quantas vezes você se sentiu pequeno diante de um desafio? Mas eu vim te dizer hoje, você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. E quando Deus decide te levar além dos seus limites, não há homem, não há diagnóstico, não há falência, não há porta fechada que consiga impedir. Vamos lembrar da história de Gideão. Um homem comum, tímido, escondido no lagar, se achando incapaz. E Deus apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu como muitos de nós: eu? Mas eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de Israel. Mas Deus não olha como o homem olha. Deus vê além. Deus viu em Gideão um guerreiro, alguém que venceria batalhas impossíveis com um exército reduzido, para que todos vissem que a vitória não vinha da força humana, mas do poder de Deus. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Talvez hoje você se sinta pequeno, fraco, limitado pelas contas, pela saúde, pela família, pelo passado. Mas Deus vai te levar além dos seus limites, porque onde você para, Deus continua. Onde você cai, Ele te levanta. Onde você diz não dá, Ele diz: eu sou o caminho. Vamos falar agora sobre a mente, porque o maior campo de batalha da vida de um cristão não é no trabalho, nem nas finanças, nem no relacionamento. É na mente. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa entender que a sua mente precisa concordar com o céu e não com o mundo. O mundo vai te dizer que você está acabado. O céu vai te dizer: ainda há esperança. O mundo vai te dizer que você nunca vai sair dessa situação. O céu vai declarar: há um caminho onde não havia caminho. Quando você começa a renovar a sua mente pela palavra de Deus, você começa a ver o impossível como possível. Você começa a enxergar as portas que antes pareciam invisíveis. Você começa a declarar fé onde antes havia apenas medo. E então os seus limites começam a cair. Não porque você é forte por si só, mas porque agora você está ligado à fonte que nunca se esgota, ao poder que não conhece derrota, à promessa que não falha. Agora escuta isso. Nem todo atraso é derrota. Às vezes, Deus te impede de avançar em um caminho porque Ele quer te preparar para algo maior. O que parece ser um tempo de espera é, na verdade, um tempo de preparo. José passou anos como escravo e depois como prisioneiro. Aos olhos humanos, ele estava acabado, mas aos olhos de Deus, ele estava em treinamento para o trono do Egito. E quando chegou o tempo certo, Deus o levantou de forma tão extraordinária que ninguém podia imaginar. Porque Deus não trabalha com lógica. Deus trabalha com propósito. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida.
Você está em treinamento. Você está sendo moldado. Você está sendo preparado para algo que está além do que você pode imaginar. Não desista agora. Não pare agora. Você está mais perto da virada do que imagina. Deus vai te levar além dos seus limites, além do medo, além da dor, além das palavras negativas que lançaram sobre você. Porque quem tem promessa não morre no deserto. Quem confia em Deus sempre vê o milagre. E quem caminha com fé será sustentado, ainda que tudo diga o contrário. Concluindo essa parte, eu quero que você levante a cabeça e declare junto comigo: eu creio que Deus vai me levar além. Eu creio que os meus limites não são o fim. Eu recebo a força do Senhor para continuar. Eu vou viver o sobrenatural. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa palavra veio até você porque Deus está te chamando para um novo tempo. Tempo de crescimento, de avanço, de romper os limites do natural e viver no poder do sobrenatural. A jornada não terminou. Ela está só começando. Muitas vezes, a gente pensa que já deu tudo de si, que não há mais o que fazer, que o chão desapareceu debaixo dos nossos pés. E é exatamente aí que Deus começa a agir. Porque o fim da sua força é o começo da força dele. Deus não precisa da sua perfeição. Deus não está esperando que você seja impecável, sem falhas, sem fraquezas. Ele só está esperando que você entregue o controle. Porque enquanto você tenta resolver tudo sozinho, Deus fica esperando você cansar. Mas no momento em que você diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas confio em Ti, algo se move no céu. A palavra diz em Isaías 40:29, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você está cansado? Você se sente sem forças? Então essa palavra é para você. Deus vai renovar suas forças. Deus vai levantar o seu espírito. Deus vai colocar fogo novo no seu coração. Você não está derrotado. Você está em transição. Você está sendo transportado de um lugar de limitações para um lugar de expansão. Sabe por que Deus permite que a gente passe por certas crises? Porque se tudo fosse fácil, a gente nunca descobriria o quanto é capaz de resistir. A fé que não é provada. Não é fé de verdade. Foi na fornalha que os amigos de Daniel provaram que Deus era com eles. Foi na cova dos leões que Daniel mostrou ao mundo que Deus fecha a boca de fera. Foi na prisão que Paulo escreveu cartas que mudariam gerações. E é nessa dificuldade que você está vivendo que Deus vai mostrar o quanto Ele é grande. Você pode estar em um lugar apertado agora. Um lugar desconfortável. Um tempo de lágrimas. Mas escute com atenção. Isso não vai durar para sempre. O deserto não é o seu destino. É apenas o caminho para a terra prometida. Agora, preste atenção nisso. O que você fala tem poder. Provérbios 18:21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você está alimentando a sua vida. Com palavras de morte ou palavras de vida, tem gente que vive dizendo: nada dá certo para mim. Eu não nasci para vencer. Eu sou azarado. E depois se pergunta por que a vida não muda. Mas quando você começa a declarar a palavra de Deus, mesmo sem ver nada acontecer, você está plantando milagres invisíveis. Você está abrindo espaço para o sobrenatural. Comece a dizer hoje: eu sou mais do que vencedor. Deus está comigo. O impossível vai acontecer. Esse vale vai passar. Porque palavra é semente, e aquilo que você fala hoje, você colhe amanhã. Outra coisa importante: pare de olhar para os outros como medida do que Deus pode fazer com você. Às vezes, a gente olha para o sucesso do vizinho, para o avanço do colega, para a bênção do outro e pensa: por que comigo não acontece? Mas escuta, Deus tem um plano só seu. Ele não vai te abençoar com o que é do outro. Ele vai te surpreender com algo feito sob medida para você. José foi promovido de prisioneiro a governador. Mas antes disso, ele viu os outros sendo libertos. O copeiro saiu da prisão antes dele. Mas no tempo certo, Deus fez algo tão maior, tão surpreendente, que ninguém entendeu como foi possível. E o mesmo Deus que fez isso por José,
É o seu Deus hoje. Ele vê seu coração. Ele conhece seus sonhos. E Ele está preparando algo maior do que você consegue entender. Agora escute essa verdade. Se você está sendo muito atacado, é porque está muito próximo do seu destino. O inimigo não perde tempo com quem está parado. Mas quando você começa a se mover em direção ao seu chamado, ao seu propósito, ao plano de Deus, os ataques se intensificam. Mas saiba de uma coisa: quem tem promessa não morre no meio da guerra. Você pode ser ferido, pode cair, pode se sentir fraco, mas a mão de Deus vai te sustentar. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Você tem uma mão poderosa te sustentando. Mesmo quando ninguém entende o que você está passando, Deus entende. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Ele está firmando os alicerces. E sabe por que você ainda está de pé? Porque há uma unção sobre a sua vida que te faz resistir onde outros já teriam caído. Você está suportando dores que muita gente não aguentaria. Está sorrindo mesmo com o coração apertado. Está adorando mesmo em meio ao deserto. Está marchando, mesmo sem ver o mar se abrir ainda. Isso é graça. Isso é fé. Isso é Deus te carregando. E essa fé vai te levar além. Essa fé vai abrir caminhos novos. Essa fé vai mostrar a todos que quem confia em Deus nunca fica no chão por muito tempo. Para encerrar essa parte, eu quero que você pare um instante e faça uma oração aí onde você está. Senhor, eu entrego os meus limites em tuas mãos. Eu sei que sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Me dá forças para continuar. Me ajuda a ver o invisível, a crer no impossível e a viver o sobrenatural. Eu sei que o teu plano é maior do que eu consigo entender. Por isso, eu me entrego. Tira os limites que o medo colocou na minha mente. Arranca as barreiras que a dor levantou no meu coração. Me leva além, Senhor. Além da minha força. Além da minha história. Além do que os olhos humanos podem prever. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai te levar além dos seus limites. Essa não é só uma frase bonita. É uma promessa para quem crê, para quem persiste, para quem continua mesmo sem entender tudo. Você está indo rumo a um novo tempo. E quando olhar para trás, vai perceber que tudo o que hoje parece dor, amanhã será testemunho. Sabe o que mais vejo nas pessoas que alcançaram grandes vitórias com Deus? Não é a força, não é o dinheiro, não é a influência, é a persistência. É aquela fé que continua mesmo quando o céu está fechado. É aquela oração feita entre lágrimas. É aquele louvor que sai do fundo da dor. É fácil adorar quando tudo está dando certo. Mas o céu se move quando você adora no meio da guerra. Você pode estar vivendo dias difíceis, onde parece que tudo travou. Que nada sai do lugar. Que suas orações estão batendo no teto. Mas escute, Deus não está em silêncio por falta de amor. Às vezes Deus se cala para nos ensinar a confiar sem ver. Ele nos leva até o limite, não para nos ferir, mas para mostrar que além do nosso limite, começa o milagre. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele só quer que você não desista. Você pode cair? Pode. Pode chorar? Sim. Pode ter dias de cansaço? Claro. Mas não pare de crer. Não pare de sonhar. Não pare de caminhar. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o seu esforço silencioso. Ele recolhe cada lágrima. E Ele vai usar cada momento difícil para construir algo maior. Veja a vida de Davi. Ele foi ungido rei quando ainda era apenas um pastor de ovelhas. Mas depois da unção, o que aconteceu? Ele voltou para o pasto e logo depois foi perseguido, atacado, ameaçado. Mas tudo isso fazia parte do processo. A coroa não veio logo após a promessa. Ela veio depois de muito choro, muita luta, muita caverna.
Talvez você esteja numa caverna agora. Um tempo onde ninguém te vê, ninguém te entende, ninguém te valoriza. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Os grandes líderes de Deus são forjados no esconderijo. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. José ficou anos preso antes de se tornar governador. Jesus passou 30 anos no anonimato. Antes de começar seu ministério, o tempo de espera não é tempo perdido. É o tempo em que Deus está construindo a base da sua vitória. Agora, deixa eu te perguntar algo. Você já pensou em desistir? Se sim, eu quero te dizer. Isso é sinal de que você está muito próximo de algo grande. O inimigo ataca com mais força quando percebe que você está perto da virada. Ele tenta te fazer parar, tenta colocar cansaço, tristeza, desânimo, solidão, porque sabe que, se você continuar, vai viver o plano de Deus. Então não entregue os pontos. Não ouça as mentiras que vêm para te paralisar. Você não foi criado para morrer no meio do caminho. Você foi chamado para chegar até o fim. Hebreus 10:39 declara: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você faz parte dos que continuam, dos que mesmo feridos marcham, dos que mesmo cansados levantam a cabeça, dos que sabem que Deus honra quem persevera. Sabe o que Deus está fazendo agora enquanto você continua? Ele está trabalhando nos bastidores. Você pode não ver, mas os céus estão em movimento. Portas estão sendo preparadas. Corações estão sendo alinhados. Respostas estão sendo organizadas. Você só precisa confiar, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando o tempo parece longo. Mesmo quando as vozes dizem que não vai dar, a palavra dele nunca falha. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se Deus prometeu, vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa quem desacredita, não importa o cenário. Agora escute com atenção. Você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido. Vai lembrar desse tempo difícil e dizer: foi ali que Deus me moldou. Foi naquele vale que eu cresci. Foi naquela lágrima que eu ouvi a voz do Pai. O ouro só brilha depois do fogo. A espada só ganha forma depois do martelo. E você só vai viver o propósito se passar pelo processo. Mas saiba, você não está sozinho. Deus está com você em cada passo. Ele caminha do seu lado. Ele segura sua mão. E ele já viu o final. E o final é vitória. Se essa palavra está tocando o seu coração, pare por um instante agora mesmo e ore comigo. Senhor, eu reconheço que estou fraco, cansado, às vezes sem direção, mas eu confio que Tu estás comigo. Mesmo sem ver, eu continuo. Mesmo sem entender, eu espero, porque sei que os Teus caminhos são mais altos que os meus. Me dá paciência no processo, me dá coragem na dor, me dá visão no deserto e me leva além dos meus limites. Em nome de Jesus. Amém. Você está mais perto do que imagina. Não pare agora. Não desista. Não volte atrás. O que Deus preparou vai te surpreender. E quando acontecer, todo mundo vai saber que foi a mão do Senhor. Sabe aquele momento em que tudo parece dar errado? Quando os planos desmoronam, os amigos se afastam e o chão parece ter sumido dos seus pés? É justamente aí que Deus se revela de forma mais poderosa. Deus não é Deus só de montes. Ele também é Deus dos vales. E é nos vales que Ele ensina a depender. É nos desertos que Ele revela a fonte. É nas noites escuras que Ele se torna luz. Você que está me ouvindo agora, talvez tenha dito em silêncio essa semana: eu não aguento mais. Mas Deus responde hoje: eu sei até onde você pode ir. Eu te levarei além. Confia em mim. Você pode ter chegado ao limite das suas forças, mas Deus não chegou ao limite do poder dele. Você pode ter perdido algo precioso, mas Deus é especialista em ressurreições. A sua história não termina nesse capítulo. Não importa quantos nãos você já ouviu, não importa quantas portas se fecharam.
Não importa quem foi embora. O que importa é quem está com você. E se Deus está contigo, você tem tudo. Você tem direção, tem força, tem promessa, tem socorro. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Isso quer dizer que aflições fazem parte da caminhada, mas o ânimo vem da fé. E a fé não depende das circunstâncias. Ela depende da confiança. Você pode estar no meio de uma tempestade, mas Deus continua no controle do barco. Você pode não entender o caminho, mas Deus já viu o final. E no final, você vai vencer. Agora, escute com atenção. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. O que você chama de perda, Deus chama de livramento. O que você chama de fim, Deus chama de novo começo. A gente tem pressa, mas Deus trabalha com processos. E o processo dele nunca falha. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso. Mas no final ele entendeu o propósito. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Gênesis 50:20. Deus transforma maldição em bênção, dor em crescimento, lágrima em testemunho e limite em milagre. Você está mais perto da sua virada do que imagina. Sabe por quê? Porque Deus não leva ninguém a um deserto para morrer. Ele leva para mostrar sua glória. Lembra dos discípulos no barco? O vento estava forte, as ondas agitadas, e Jesus apareceu, andando sobre as águas. Pedro pediu para ir ao encontro dele, e Jesus disse: "Venha." Pedro deu o primeiro passo, andou sobre as águas, mas quando olhou para a tempestade, afundou. E Jesus o segurou. Quantas vezes a gente afunda por olhar demais para os problemas? Mas Jesus nunca deixa de estender a mão. Mesmo quando a fé falha, a graça segura. Mesmo quando os pés vacilam, a mão dele nos sustenta. Você pode estar atravessando o momento mais difícil da sua vida, mas a sua travessia é apenas o caminho para a terra prometida. Não volte para trás. Não se conforme com o Egito. Não aceite viver aquém do que Deus prometeu. Não pare na dor. Prossiga pela fé. Você foi criado para romper limites. Você foi chamado para subir montes. Você foi separado para viver além do que o mundo espera. Hoje, Deus está dizendo: "Filho, eu te levei até aqui não para te perder, mas para te mostrar que o que eu tenho para você é maior. O que você vê como fim, Deus vê como nascimento. Sabe, aquela oração que você faz há anos, aquela promessa que parece que ficou distante, aquela mudança que você achava impossível, Deus não se esqueceu. Deus não desistiu de você. Deus vai cumprir. Mas antes disso, Ele está construindo algo mais precioso: seu caráter, sua fé, sua resistência. E aqui vai uma verdade que pode mudar tudo. Você não está sozinho. O céu inteiro torce por você. Anjos estão ao seu redor. A presença do Espírito Santo te envolve. Você é amado. Você é escolhido. Você é forte, mesmo quando não sente. Você é mais do que vencedor. E o seu futuro, o seu futuro. O que Deus preparou, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. 1 Coríntios 2:9. Então receba isso como uma palavra profética para a sua vida. Você vai romper os limites que o mundo impôs. Você vai crescer onde disseram que era impossível. Você vai prosperar onde disseram que você ia fracassar. Você vai viver além dos seus limites. Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Vai levantar pessoas para te ajudar. Vai criar caminhos onde não existe estrada. Vai mudar diagnósticos. Vai transformar cenários. Deus vai além. E você também vai. Ore comigo. Pai, eu te agradeço por cada momento, mesmo os difíceis, porque sei que tudo está nas tuas mãos. Me ensina a confiar, me fortalece na espera e me leva além dos meus limites. Eu sei que o Senhor não me trouxe até aqui para me deixar. Eu creio e por isso declaro: minha história será um testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Agora, compartilhe essa mensagem com alguém que está precisando de força.
alguém que está quase desistindo. Seja canal de esperança na vida de alguém. E lembre-se, a dor pode ser grande, mas o propósito é maior. O deserto pode ser longo, mas a promessa é certa. Deus vai te levar além.